conselheiro e membro eleito do Conselho Fiscal do Flamengo, Júlio James é alvo de uma comissão de inquérito após críticas à diretoria do Flamengo em uma rede social e em um grupo privado de WhatsApp. Esse é o episódio mais recente de algo que se tornou comum na Gávea: investigações e punições a membros da oposição. Conselheiros ouvidos pelo UOL relataram um aumento nas demandas persecutórias e não esconderam que tal rotina causa um temor sobre futuras críticas e punições. A reportagem teve acesso à mensagem publicada por Júlio no grupo, após saber da investigação. Ele lamentou e disse que acreditava que ali seria um fórum seguro para debater. O conselheiro foi procurado e limitou-se a informar que estava finalizando a defesa e não poderia se manifestar. Há algumas semanas, Túlio Rodrigues, conselheiro e jornalista do Coluna do Fla, sofreu sanções depois de opinar negativamente sobre a atuação de Antônio Alcides, presidente do Conselho Deliberativo, no caso da camisa 3, que sofreu alterações após a aprovação do Conselho. A minha crítica aconteceu em um comentário que fiz como jornalista. Houve uma reunião no Deliberativo e um vice-presidente, basicamente, admitiu que a camisa 3 teve alterações porque o presidente do clube quis assim, e isso ao lado do presidente do Deliberativo, que não defendeu o órgão. Depois, fui informado sobre a punição, disse. Na defesa de Túlio, a qual o UOL teve acesso, foram apontadas incoerências quanto à punição em relação até mesmo ao estatuto. O documento corrobora com relatos ouvidos pela reportagem, que indicam inconsistências nas denúncias e punições diante das regras que regem o Flamengo. Rodrigo Roto foi punido pelo Conselho Diretor em 2020 após críticas quanto à forma que o clube estava conduzindo temas relacionados à pandemia de Covid-19. À época, ele era um dos dirigentes do Flamengo da Gente e o processo aconteceu após uma participação em uma live no canal do jornalista Mauro Cesar Pereira, que também é colunista do UOL. Houve uma reunião em Brasília e fiz um comentário em meu Twitter pessoal sobre uma foto do Landim com Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente. Depois, admiti que usei o termo que ele considerou ofensivo. Fiz esse comentário em maio, e o processo foi aberto em junho após participação na live, quando citei que o Flamengo da Gente tinha enviado 20 perguntas ao conselho diretor relacionadas à pandemia, e não houve resposta. Fui incluído em vários artigos e acusado de vazar assuntos internos, mas condenado no artigo 49, conta. O artigo fala em veicular expressões desonrosas, por qualquer meio de comunicação, contra o Flamengo, ou os membros de seus poderes, em campanha eleitoral, ou em razão de suas funções. O termo era sobre o Landim, o processo foi aberto pelo Landim, na condição de presidente do Conselho Diretor, e o Landim participou do julgamento na primeira, no Conselho Diretor, e segunda instância, no Conselho de Administração, completou. As punições também têm impactos nas urnas. O Estatuto diz que, dentre as condições gerais para o exercício do direito de voto, está não ter sido punido pelo Flamengo nos 3 últimos anos anteriores à eleição. Para concorrer aos cargos de presidente e vice, ter mais de 5 anos de vida associativa ininterrupta. Rodrigo e Arthur Bata, outro conselheiro punido, por exemplo, integravam a chapa de Walter Monteiro em 2021 e, devido às punições, não puderam participar do pleito. O candidato ficou na 3ª colocação, um voto atrás de Marco Aurélio Assef. Assef, inclusive, está fora da corrida eleitoral do ano que vem. Ele foi punido em março, após se manifestar em um grupo de WhatsApp com mensagens que foram consideradas ofensivas a Antônio Alcides, antes de sessão que julgaria, justamente, a anulação do título de grande benemérito de Clever Leite, ex-presidente do Flamengo. A perseguição reiterada de opositores no Flamengo aparenta forte medo do resultado.